E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Não, eu não quero aqui te evangelizar, dizer que você tem que sair por aí falando a Bíblia para todo mundo. A não ser que você quer, claro. O que eu quero falar é sobre propósito. Propósito que move e precisa mover a sua vida, a minha vida, porque são propósitos que movem o mundo. E eu creio fortemente na premissa de que Deus une propósitos e não pessoas. Então eu quero que você entenda que esse versículo que eu trouxe aqui de início, ele vai te fazer refletir de que muitas vezes você não está tão feliz e completa porque não está cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Eu creio fortemente que o propósito de vida de todo cristão é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas, como aqui a nossa proposta é conectar os céus com o cérebro, vamos entender em questão psicológica o que o propósito faz. Mas antes vamos entender o que é propósito. Camila, escuta tanto essa palavra, propósito para cá, propósito para lá. Então vamos entender. Propósito é o que te move, é o que te dá força, é o que te direciona a algo. Por exemplo, quando eu digo que o meu propósito é o que Jesus estabeleceu aqui, dizendo para ir por todo mundo e pregar o evangelho, o que me move é isso. Mas de que forma eu faço isso? De que forma eu consigo fazer isso no meu trabalho, nas minhas atitudes, nas minhas mensagens, nas minhas falas? Estar aqui nos Céus e Cérebros é um propósito. Estar também no outro programa que nós temos aqui na TV Cidade, recomendo fortemente que você continue conosco, porque o propósito da TV Cidade é fazer com que você cresça mentalmente, que você cresça financeiramente, em que você seja mais próspero, através de programas que vão te fazer se sentir mais leve, sorrir, pensar, meditar e, acima de tudo, escolher o seu caminho. Por que não? Temos mais de uma religião, de uma crença em vários programas aqui que vão fazer te refletir. E eu, Camila, particularmente te recomendo que você assista outros programas com outras fés para que você desenvolva o seu pensamento próprio. Recomendo, inclusive, que você assista programas que vão te fazer refletir, pensar e entender e, inclusive, interferir no seu propósito de vida para que você viva mais feliz e melhor. Falando em questão psicológica, né? A gente sempre traz dados mais científicos aqui para que o texto bíblico fique em conexão com a nossa vida. A gente não pode ser induzido esse propósito. Então, ou seja, um psicólogo, um terapeuta, ele jamais vai te induzir, dizer, vai por este caminho, anda, faz isso, aquilo, que você vai ser mais feliz, que você vai estar cumprindo o seu propósito. Não, ele vai te ouvir e dentro do que você trouxer, ele vai dar possibilidades para que você faça a sua escolha. E que eu recomendo muito que você sempre faça isso, né? A gente não pode negar os benefícios. A ciência, a psicologia não nega de forma nenhuma os benefícios da prática da fé. Então, você cumprir ali o versículo que nós lemos de ir por todo mundo e pregar o evangelho, você vai estar exercitando a sua fé. E isso traz benefícios gigantescos para qualquer ser humano, né? E o que acontece também psicologicamente, mentalmente, biologicamente? Você cumpre, você tem um senso de pertencimento. Porque quando você está cumprindo o seu propósito, você está com outras pessoas. Você consegue esse teu senso de pertencimento que é intrínseco, que o ser humano precisa ter ele. Você começa a cumprir na sua vida, nos seus relacionamentos. E te ajuda também a encontrar o seu lugar no mundo. Isso mesmo, aquela pergunta que todo mundo passa durante a vida, né? O que eu tô fazendo aqui no mundo? Quem sou eu? Para onde eu vou? Da onde que eu sou? Quem eu sou? Para onde eu estarei indo depois que eu morrer? O que eu vou fazer daqui a pouco? Né? Qual o sentido da minha vida? Muitas vezes tá aí. Quando você cumpre o seu propósito, começa a se mover no propósito, você começa a encontrar o seu lugar no mundo. E eu recomendo fortemente que você pratique o seu propósito, que você aplique na sua vida atitudes que te levam ao cumprimento do seu propósito. Camila, eu não leio a Bíblia, eu tenho outra prática de fé. Então, ok, vamos trazer exemplos aqui. Digamos que você acredite que essa placa aqui
é o teu propósito, é a tua fé. Você tem fé de que é essa placa que vai mudar a sua vida. E como é que você vai praticar no seu dia a dia essa crença, essa fortaleza? Você vai conversar com outras pessoas, você vai entender a fundo o que essa placa diz, o que essa placa prega, o que essa placa muda na vida das pessoas, para daí você começar a internalizar e trazer essa mudança na sua vida. Claro que é um exemplo super esdrúxulo aqui que eu tô trazendo para você, porque eu, como você sabe, a minha base de fé, de prática é a Bíblia Sagrada. Camila, mas você já conheceu, conhece, já viu outras práticas, você é adepta de outras práticas, não é? Como é que funciona isso aí? Você desde sempre conhece a Bíblia? Não, vou contar rapidamente para você um pouquinho da minha vida há anos passados. Eu cresci numa base católica, apostólica, romana. A minha falecida avó materna, ela era religiosa ao extremo. Ela dizimava na igreja católica, ela ia nas missas todos os domingos, ela fazia terço, novena, dezena, enfim, né, como eu brinco, né, milhares, enfim, nos fazia também rezar junto com ela. Nós íamos todo domingo na missa, eu ia junto para comer a pipoca no final que tinha na entrada da porta da igreja, que ela sempre comprava para nós. É algo que marcou muito a minha infância. Mas o que me marcava não era o fato da religião católica em si, que por mais que seja cristã, ela acaba misturando adoração a imagens junto com a sua crença, tá? Por mais que muitos católicos digam que não adoram as imagens, no momento em que eu faço oração, eu faço rezas a uma imagem, eu estou adorando, eu estou crendo que aquela imagem vai fazer algo por mim. Quando, na base, pela Bíblia Sagrada, nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, os cristãos católicos que começam a internalizar, entender isso, eles começam a deixar essas práticas, tá? Mas não é sobre isso que eu quero conversar agora, quero que você entenda aqui um pouquinho. E então, eu cheguei ao ponto de participar de dar aula na infância missionária, que é algo que eu não sei se tem mais na igreja católica, mas na minha época de criança tinha. E então, como naquela comunidade que eu participava, começaram a ver a minha desenvoltura em comunicação, em conversar sobre a crença católica, eles me deram essa oportunidade. E nessa oportunidade eu dava aulinhas para as crianças, tinha livros para ser seguido, e eu comecei a ter contato a ler a Bíblia. Porque eu sempre fui uma criança que eu matava a aula, como a gente diz lá em São Paulo, né? Aqui no Sul é gazear a aula, se eu não me engano, para ir para a biblioteca da cidade. A biblioteca de Santo André é gigante, ela é linda, maravilhosa. Faz anos que eu não vou lá, mas eu quero ir de novo para trazer essa minha memória, resgatar essa memória, porque realmente era muito incrível. Eu gostava muito, passava horas lá dentro lendo e tinha que sempre, assim, me atentar, ficar olhando o relógio para não perder tempo para voltar para casa antes do horário que eu tinha que estar em casa, para não levar uma surra da minha mãe. Tá? Enquanto as minhas colegas matavam aula para namorar, eu matava aula para ir para a biblioteca. Sempre gostei muito de ler. E nessas leituras eu comecei a ver que tinham coisas que não batiam com a Bíblia que estava ali. Eu tinha acesso a uma Bíblia católica, porque eu tinha que ter para dar as aulas, e lendo aquela Bíblia eu comecei a ver coisas que não batiam com a Bíblia, com a prática do que era ensinado na infância missionária e do que era praticado. Cheguei a visitar a Canção Nova com a minha avó, que é uma cidade católica. Eu fui lá, foi muito legal, muito bacana. Aquilo mexeu muito comigo também. E aí, então, nós tivemos uma situação em que minha mãe começou a ter muitos pesadelos, né? E nesse tempo eu já tinha estudado um pouco de maçonaria, ou pouquíssima informação que tinha, já tinha estudado budismo, já tinha estudado Wicca, já tinha estudado esoterismo, já tinha estudado várias coisas, que como eu falei, eu matava a aula para ir para a biblioteca, às vezes eu trazia livros para ler em casa da escola, e livros de diversas coisas. Tive acesso com algumas amigas de prática da Wicca, naturalismo, espiritualismo, várias coisas desse tempo. E aí, então, até chegar o momento em que minha mãe era atormentada na hora de dormir. Ela acordava com pesadelo e quem ela visse na frente, ela atacava, porque ela via criaturas ruins, ela via demônios, enfim, ela não sabia descrever. E isso estava trazendo danos muito severos para a saúde dela e para nós. Que a gente, quando ela dormia, a gente não conseguia dormir apreensivo, sabendo que a qualquer momento ela poderia acordar com aquele pesadelo. Tentamos de tudo. Foi feito rezas, novenas, tinha um quadro bem grande, Nossa Senhora de Fátima em casa, várias coisas, e nada resolvia. E aí, então, nós começamos a fazer uma aula de inglês num determinado curso,
E o dono dessa escola e professor nosso, ele é até hoje um pastor de uma igreja evangélica, uma igreja batista. E a gente não comentava, a gente sempre teve em casa essa premissa de que o que acontece em casa, fica em casa. Nós não comentávamos na escola ou com outras pessoas de fora. Mas um certo dia, esse professor chegou para nós no final da aula e disse para o meu pai: olha, nós vamos ter vendas de feijoada na igreja no final de semana e eu queria convidar a sua família para participar com a gente e traz a tua esposa, porque eu quero orar por ela. E aí, então, ficou aquilo na nossa cabeça, sem entender nada. Meu pai, como meu falecido pai, gostava muito de comer, né, comer bem. Ele disse, vou ajudar. E nós fomos. E aí, então, esse pastor disse para minha mãe na situação que ele não ia orar por ela ali, mas que estava convidando a gente para participar do culto, que aí ele oraria por ela, enfim e tal, porque ela estava precisando. E aí, então, eu lembro que minha mãe brigou com a gente, falou que a gente tinha comentado alguma coisa e tal, e nós não tínhamos realmente comentado. E aí, então, quando nós chegamos na porta, naquele dia no culto, minha mãe colocou o pé, e aí, então, Deus tomou a vida daquele pastor, e ele disse, Deus me mostra que você está sofrendo disso, e descreveu tudo que estava acontecendo na nossa casa, e com a minha mãe, coisas que nem nós sabíamos, porque ela não contava. E aí, então, a partir daquele momento, ele fez uma oração por ela e ela foi liberta. E nunca mais, até hoje, a minha mãe nunca mais teve pesadelos. E isso faz mais de 20 anos. Então, eu sou prova viva de que sim, de que Deus pode usar pessoas para abençoar outras pessoas. Seja pela fé da pessoa, seja pela vontade de Deus, enfim, o que nos moveu foi isso. Então, daquele dia em diante, nós começamos a ir naquele lugar. E tanto a minha mãe quanto nós fomos sendo libertos, fomos aprendendo a viver com Deus, a entender as coisas e viver conforme Deus queria. Porque o pastor impunha alguma coisa? Não, porque nós começávamos a ouvir, a ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia 3 vezes inteira, pretendo ler mais vezes. E cada vez que eu lia, cada vez mais que eu pedia, meu Deus, eu quero entender, cada vez mais eu entendia coisas diferentes. E eu começava a ver que muitas das coisas que a gente praticava na igreja católica fazia sentido. E muitas coisas não. Então foi onde nós deixamos de vez a igreja católica e fomos para a igreja evangélica e começamos a experimentar mudança de vida, mudança de atitude e mudança de muitas coisas que começaram a acontecer, né? E aí então, mesmo depois de estando na igreja evangélica, eu continuei estudando algumas outras religiões para entender e ver se eu conseguia encontrar em outras religiões base bíblica para estar com elas. Foi onde eu decidi que a minha prática de vida seria base à Bíblia Sagrada. Porque nos momentos em que eu quis viver como tal ou tal igreja vivia, eu, além de me frustrar, eu vi que o humano erra. O ser humano erra. O ser humano, em sua essência, é pecador, é errante. E eu ia acabar sempre me frustrando. Mas no momento em que me voltasse para Deus, para a Bíblia Sagrada, eu não me frustraria. Porque Deus é perfeito. Deus é a perfeição em sua essência e ele não somente, ele sempre foi. Ele não tem passado, não tem futuro. Ele é, simplesmente, e ponto. Então, para mim, isso é muito claro, é muito nítido. Então, meu propósito é esse que ele deixou escrito através de Jesus Cristo, que nós cremos. Muitas pessoas dizem Deus encarnado, né? Que é ir para todo mundo e pregar o evangelho. Que evangelho? Esse evangelho, essa mudança, essa paz, essa tranquilidade, essa leveza, essa alegria. Então é isso que eu creio. E tem diversas formas que dá para ser feito isso. Então a minha certeza, a minha tranquilidade, a minha alegria é isso, é saber que eu estou, mesmo falha, mesmo errante, eu consigo, né, passar por isso, me redimir, começar de novo, tentar outros caminhos, se for o caso, e continuar levando esse propósito, esse evangelho de amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, me amar primeiro, para com esse amor conseguir amar a outra pessoa e fazer bem, fazer o melhor e ser um agente de soluções, né, na minha profissão, que também estou levando o meu propósito. Tá certo? Então eu encontrei o meu lugar no mundo depois de uma longa busca. Camila, eu vou conseguir de uma hora para outra? Provavelmente não. Você vai ter que passar no processo também. E tá tudo bem, faz parte da vida nós passarmos processos para que a gente alcance o nosso propósito. Mas, tendo o propósito definido e aonde nós queremos chegar, fica muito mais fácil. Os famosos metas, objetivos, sonhos, aí tem várias coisas que incluem o propósito. Mas o ponto de partida é o propósito. Eu quero chegar até
10 passos para frente. Como que eu vou fazer isso? Então, tudo parte do propósito. Camila, como é que eu posso aplicar, assim como você aplicou na sua vida, e ter resultados além do que eu estou vendo, além do que eu imagino, né? Afinal de contas, como eu sempre digo, os céus e os cérebros estão mais conectados do que você imagina. E o meu objetivo é que você aplique na sua vida isso e colha os resultados para a sua vida, resultados duradouros e permanentes. Você pode o quê? Você se centralizar na fé. Nós já falamos o que é a fé em um dos programas anteriores. Recomendo que, se você está assistindo pelo YouTube, dá uma olhada na playlist que tem, já salva a playlist, porque todos os programas novos, aí a produção, o Wagner que tá aí por trás da produção, lindamente vai adicionando pra gente, você consegue ir vendo os novos programas. Ativa o sininho de notificação, se inscreve no canal do YouTube, e se você tá vendo por qualquer rede social também, se inscreve, ativa a notificação para você sempre receber, não só aqui do Céus e Cérebros, mas de toda a programação da TV Cidade, que vai te ajudar também a cumprir o seu propósito, estar no seu propósito e no caminho, tá certo? Então, se tu tá assistindo pelo canal 14 da TV Cidade, espera acabar o programa, aí tu vai lá pro YouTube, certo? Como é que você aplica? Você se centralizando na sua fé, você já tem um grande passo para frente, que vai te ajudar a clarear a sua mente para descobrir o teu propósito. Entenda o que queima o seu coração, o que queima, o que você faz na sua vida, no seu dia a dia, por outra pessoa que te deixa tão feliz, te dá um sentimento que você não sabe nem explicar, mas que você quer mais esse sentimento, você quer fazer mais daquilo. Um exemplo muito claro, Camila, o que queima o meu coração é quando eu consigo fazer a outra pessoa sorrir. Meu Deus, quando eu consigo fazer uma outra pessoa sorrir, seja por um deslize meu, por uma besteira, ou numa conversa do dia a dia, cara, tu não tem noção quanto eu me sinto. Eu fico mais feliz que a pessoa. Aquilo me dá um gás, uma alegria, quando eu consigo ajudar a pessoa a resolver um problema, ou que ela aprende algo com o que eu trago. Não existe coisa melhor no mundo. Então, poder palestrar, dar aulas, poder ensinar, direcionar para mim, faz parte do meu propósito também. Isso me move, isso me motiva, isso me faz querer estar aonde eu tenho estado. Então, o propósito é o pilar central que me move e me faz com que eu continue fazendo as coisas que eu venho fazendo. Faça uma lista de como o que você ama pode ser usado para abençoar alguém. E aqui o abençoar que eu digo é como eu falei, né? Fazer a pessoa sorrir, fazer a pessoa ser melhor. De repente, para você queima o seu coração, levar uma cesta básica, uma refeição para pessoas de rua, ou ajudar um centro espírita, ajudar uma igreja, ajudar pessoas que vêm de fora, né? Como a gente tem visto muito no Brasil, essa interligação de pessoas da Venezuela, Haiti, que mais, de várias outras nacionalidades vindo para o nosso país. Então, de repente, é isso que move você e tá tudo bem. De repente, o que te move o teu coração é viajar a estrada fora, de caminhão, de ônibus, de carro, e conhecer pessoas, conhecer lugares, aumentar o teu repertório histórico, né? E tá tudo bem. Cada um tem aquilo que te move e você precisa faça uma lista, que aí você lendo, você observando, você olhando, você vai ter mais ciência e vai conseguir entender como que o teu propósito pode se ligar a essas coisas que você ama e você ter essa paz, essa tranquilidade, ter esse amor nas coisas que você faz, ter ânimo para levantar no dia seguinte, né? Algo que eu não gostava de fazer, mas hoje eu entendo que faz parte do meu propósito, é ir à academia malhar. Isso mesmo, eu nunca gostei de academia. Até o momento em que eu comecei a entender que o meu propósito, eu preciso que o meu corpo físico esteja bem, esteja sarado, esteja curado, para que eu consiga viver o meu propósito. Então tudo mudou. Agora eu vou com prazer, com alegria, treinar. Mesmo no dia frio que tá fazendo aqui hoje, eu vou treinar, porque eu entendo que eu preciso estar com o meu corpo físico saudável e bom para conseguir levar o meu propósito. Porque muitas vezes eu preciso ir em lugares que eu vou ter que subir morro, vou ter que subir escada, eu vou ter que andar bastante. Então imagina se eu não estiver preparada fisicamente para isso. Eu não vou conseguir e aí eu vou me frustrar. Então muitas coisas que a gente às vezes não gosta de fazer, não é nosso comum, a gente precisa e deve fazer para que o nosso propósito seja cumprido e ele continue se perpetuando.
Então, vou deixar uma pergunta antes da gente terminar o programa aqui. O que você precisa fazer e agregar na sua vida para que o seu propósito seja cumprido? E lembrando, céus e os cérebros estão mais ligados do que você imagina. E assim eu me despeço de você e te aguardo no próximo Céus e Cérebros aqui na TV Cidade. And I know you